Pessoal, beleza? Hoje vamos fazer aqui mais um Autovlog. Hoje para eu falar a respeito das minhas impressões após guiar a nova Chevrolet Tracker em sua versão Premier com motor 1.2 Ecotec Turbo e transmissão automática de 6 velocidades. Antes de mais nada, por favor, se inscreva aqui no canal, que toda semana a gente sempre tenta trazer um vídeo novo aqui para o canal. Se você já é inscrito aqui no canal, participe da área comunidade, que lá nós sempre falamos a respeito dos carros que a gente vai testar, dos carros que a gente já testou e de curiosidades automotivas em geral. Se você está procurando pelo conteúdo mais específico, maior de algum determinado carro, pesquise aqui a área das playlists, que lá nós temos o meu convívio diário com determinados carros que foram ou que ainda são meus, bem mais completo do que apenas um teste como esse vai ser da Tracker, tá bom? E outro atributo aqui que eu tenho para vos falar, que esse vídeo está sendo gravado agora no final de março, e estamos a pleno início da crise do Covid-19 aqui no Brasil, né? Então, talvez os vídeos a partir de agora, principalmente os de quarta-feira, diminuam, tá bom? Não quer dizer que não vai ter, mas provavelmente vai diminuir a frequência deles. Os de sábado ainda estão certos por algum tempo que eu já tinha um estoque de vídeo, tá bom? E hoje esse vídeo vai ser num sábado, porque é um lançamento, um carro que gera maior curiosidade do público e um carro bastante interessante, que é a Tracker. Vamos lá. A Tracker veio a ser lançada aqui no Brasil mais ou menos em 2001. Né? Com uma versão a diesel, a Tracker nada mais era do que uma versão da Suzuki Vitara, porque o projeto da Suzuki Vitara era feito... Aliás, a Suzuki tinha uma parte que era pertencente ao grupo da General Motors, então eles compartilhavam muitos carros, inclusive o Vitara, o Swift, né? Aquele carrinho compacto, então tinham versões Chevrolet no restante do mundo, e até mesmo o Celta foi vendido na Argentina como um Suzuki. O Suzuki Fan. Mas isso não é o caso, o que interessa é a Tracker. Então ali ela foi lançada com motor a diesel da Peugeot, ficou em linha até 2005. O que aconteceu? Foi um carro que vendeu muito mal porque o preço dele era muito alto, né? Um carro que custava 70, 80 mil reais, quando um Ômega custava isso, uma S10 a diesel com motor ainda maior custava ali a faixa dos 60 mil reais, então o carro não deu certo. Em 2007, a Chevrolet insistiu de novo nessa Suzuki Vitara, que é a Tracker, numa versão a gasolina com motor 2.0, 16 válvulas e 128 cavalos. Até que ela vendeu relativamente bem, porque ela era um SUV de verdade, um carro que ia para a lama mesmo, uma tração 4x4 robusta, e deu certo, vendeu bem entre 2007 e 2008. Eu acredito que tenha chegado até 2009 esse carro. Aí saiu de linha novamente. Em 2011, a Chevrolet lançou o Sonic nos Estados Unidos e junto do Sonic lançou seu SUV, que era o Chevrolet Trax. Só que o que aconteceu? Quando ela veio aqui para o Brasil, ela mudou de nome para Tracker, que era um nome já conhecido. Então, veio com a plataforma do Sonic, que era um carrinho muito bom de se conduzir, um carrinho que eu adoro. Eu tenho muita pena da Chevrolet nunca ter dado o devido valor. E a Tracker era a mesma coisa. Só que ela nunca conseguia vender bem, por quê? Primeiro pelo alto preço, porque só chegava na versão LTZ, e segundo porque ela vinha importada do México e a gente já tinha as restrições do Inovar Alto. Em 2015, no mês de 2015, chegou a Tracker LT por cerca de 74 mil reais, mas ainda assim não resolveu o problema de vendas. 2016 chegou a versão Turbo, chegou o facelift, o carro ficou ainda melhor de se conduzir, com uma dinâmica maravilhosa, um motorzinho muito gostoso, mas continuou não colando e não vendendo nada. Bom, chegamos a 2020, né? A nova geração da Tracker, derivada da plataforma do Onix novo, né? Uma plataforma chinesa que é muito bem construída. Posição de dirigir excelente, regulagem de profundidade e altura do volante, regulagem bastante ampla da altura do banco, que é excelente para mim, que sou uma girafa, ou para uma pessoa que é pequenininha. Mantendo a boa dinâmica do Tracker e zelando pelo nome que ela construiu durante os últimos anos, principalmente de ser um SUV bastante gostoso de se conduzir, com uma dinâmica equivalente à de um carro de passeio. Bom, essa versão Premier ela vem extremamente recheada, ela vem com vários itens de condução semi-autônoma, como alerta de colisão frontal, a frenagem automática de emergência em baixa velocidade, que ela freia o carro quando ela percebe alguma coisa que você vai colidir, ou às vezes um atropelamento está prestes a acontecer.
Ela tem um indicador de distância do veículo da frente e tem um sistema que eu gosto muito, que é o de estacionamento automático, né? Bastante prático. Você aperta um botão, ela se estaciona sozinha. Apertou o botão, ligou a seta, ela identificou a vaga, ela se coloca sozinha na vaga. É muito legal. Além disso, ela tem os sensores de estacionamento laterais e dianteiros, tem retrovisor fotocrômico, que o Onix não tem nenhuma versão, que eu acho um pecado na versão Premier do Onix, porque é uma coisa que eu gosto muito. Monitoramento dos pneus, uma coisa normal hoje, né? O legal é o carregador de celular sem fio. Você bota o celular em cima e é por indução e ele carrega sem você ter que conectar nada, né? O computador de bordo dela é mais completo do que a versão LT que a gente falou na quinta-feira, tá? Porque ela tem uma tela em TFT colorida, né? Então é muito legal de você visualizar o computador de bordo. Além dos bancos, que eles têm um revestimento exclusivo que eu achei bastante bonito. E também a cor azul, que eu achei espetacular dessa versão de lançamento. Viva os azuis, né? Além disso, ela vem com as rodas de aro 17, que são exclusivas dessa versão, né? Que não tem nas outras versões. É muito bonitinha, né? Porque ela tem um aspecto, de fato, de um SUV. Ela não parece um hatchback bombado, como muitos carros dessa categoria parecem. Bom, esse 1.2, que eu acho que é a parte mais interessante que vocês querem saber, a diferença de desempenho frente a 1.0, sim, existe. E existe também quando você compara ao 1.4 anterior. Ele é um pouco pior em desempenho, sim, quando você compara ao 1.4 anterior, porque ele era mais ágil, era mais vivo, né? Esse 1.2 turbo, ele anda mais do que o 1.0 por motivos óbvios, né? Porque você não tem um ganho de peso considerável, não tem nada, você tem 133 cavalos, o que é uma potência adequada, mas o mais interessante é o torque, que é de 22 kg de torque, né? 21 a 22 kg de torque. Isso se reflete numa característica que eu acho muito importante, que são as trocas de marcha. No modelo anterior, vocês devem ter reparado que eu reclamei um pouco do câmbio e de uma determinada lentidão no acelerador. Isso é questão de calibração do acelerador eletrônico que precisa ser melhor desenvolvido novamente, né? E desde que ele passou pelo recall, ele deu uma piorada nisso, né? Na questão do Onix. Mas o 1.2 ele está muito bem calibrado. Então, na hora que você acelera o carro, ela responde muito prontamente e o câmbio ele tem uma tendência a manter as marchas mais altas o maior tempo possível, que eu acho muito interessante. Ele se aproveita muito da questão do torque. E o torque ajuda muito porque as retomadas de velocidade, sim, são de fato melhores do que o modelo anterior. Aliás, melhores não, equivalentes ao modelo anterior. O modelo anterior tinha 150 cavalos, né? Mas equivalentes, então já é um ponto positivo. E são um pouco melhores, sim, do que o modelo 1.0 turbo. Dinamicamente, em termos de volante, é o mesmo peso. Apesar dela estar com rodas maiores, ela continua passando muito bem na buraqueira de área, tá? É um carro muito macio e de boa dinâmica. Ela conseguiu herdar tudo aquilo que existia no Sonic e na Tracker anteriores, né? Que a plataforma do Tracker anterior era do Sonic, que era um carro muito performático. Então essa plataforma ela conseguiu isso. Fora o fato de ser um carro bastante seguro, de ter controle de tração e estabilidade, os 6 airbags, né? Além desses alertas todos, eu vou aqui dizer uma particularidade que eu não gosto muito desses itens de condução semi-autônoma, principalmente o alerta de colisão frontal, que ele assusta. O que acontece? Às vezes você está muito próximo para você fazer uma ultrapassagem, né? E ele dispara uma luz no vidro do carro, aquilo te assusta que tu enfia o pé de uma vez só no freio, entendeu? Que você parece que você já bateu o carro. Ele dispara um alerta sonoro e um alerta visual. Eu acho que isso é desnecessário. Eu acho interessante ter a frenagem, mas aquele alerta visual, aquilo dali assusta muito. Mas enfim, detalhes que não são tão relevantes, que já existiam, por exemplo, no Cruze anterior. Existe no Fusion, né? Ou existia no Fusion, porque o Ford Fusion saiu de linha aqui no Brasil e era da mesma forma. Então isso daí não é um problema específico da Tracker. O sistema de estacionamento automático funciona muito bem, o conforto dos bancos é muito positivo, é muito bom, entendeu? O espaço interno eu acho bastante adequado, a mala não é muito grande, mas está adequado ao tamanho e porte do carro. Eu acho o desenho do carro muito bem feito, ela é bonitinha, ela é um SUV de verdade, né? O banco traseiro tem um espaço para cabeça muito bom, isso é um fato bastante relevante, que tem alguns modelos nessa categoria que você raspa a cabeça com facilidade por conta do desenho da carroceria do carro.
E a dirigibilidade em si é muito boa, o volante tem um bom peso, muito leve quando você está parado, quando você está dirigindo o carro, ela ganha um peso adequado. Essa versão já vem com Wi-Fi integrado, que eu acho uma coisa totalmente desnecessária, mas vem com Wi-Fi integrado, provavelmente esqueci de falar disso na LT 1.0, para mim é uma coisa desnecessária. Também tem o sistema OnStar e a outra versão também tinha, mas é interessante você ter esses itens assim, né? Principalmente quem tem criança, que precisa ficar mexendo no celular, né? Porque esse Wi-Fi integrado do carro, ele intensifica a potência das antenas do celular. Então isso é uma coisa muito válida, principalmente como eu, que moro num lugar mais isolado, que tem muita estrada que você tem falta de sinal de celular, e ele consegue amplificar o sinal e fazer o celular pegar. Eu achei isso um fato legal. A central multimídia é muito completa e rápida. Esse MyLink, enfim, ficou legal, porque eu detestava o MyLink, que era lerdo. Agora ele não é lerdo, ele funciona de uma maneira bastante adequada. Ar-condicionado gela muito, mesmo quando o carro entra no sistema do Start-Stop. Né? Ela tem Start-Stop, para mim era uma coisa muito legal e hoje eu não gosto tanto por conta do valor da reposição da bateria. Mas funciona muito bem, tá? Você não sente uma diferença de temperatura tão grande quando o carro desliga na hora que você para no sinal e religa novamente. Eu testei ela com gasolina, 133 cavalos, em torno de 21 kg de torque. Já disse para vocês da boa disposição no motor em acelerações. É um carro que com certeza ele vai fazer uns 100 km aí em 9 segundos e meio. É bem rapidinha mesmo. Não é tão rápida quanto o 1.4 anterior que fazia em 9, mas tá bom. É um SUV compacto, isso não é um esportivo, então tá muito bom de desempenho. E econômica. Não tão econômica quanto a 1.0 por motivos óbvios, mas bastante econômica. Nessa versão 1.2 eu obtive médias de 13 km por litro de gasolina no ciclo urbano e de 17,5 km por litro de gasolina com ar-condicionado ligado na estrada. Andando em torno de 2.500 rotações. Aqui é um fator que eu me esqueci de falar. Na 1.0, que é equivalente ao 1.2. A 100 km por hora, ela tem 2.200 rotações por minuto, 120 por hora tem em torno de 2.750, é igual, o escalonamento do câmbio é igual. Mas enfim, um carrinho muito bom, muito gostoso de dirigir, realmente um carro que vai brigar forte pela liderança do segmento e merece a liderança do segmento, porque é segura, porque é gostosa de dirigir, porque é espaçosa e principalmente econômica, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Se vocês têm alguma dúvida, postem embaixo com o tempo eu vou respondendo. Se vocês querem que eu teste algum carro específico, me informem aí embaixo, que eu tento arranjar e falar a respeito das minhas impressões após guiar para vocês. É isso então, pessoal. Valeu!